Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Josué. Este é o nosso 11º vídeo. Hoje olharemos os capítulos 9 e 10, que vão falar de dois temas interessantes. No capítulo 9, 5 reis que se unem para ficar contra Israel. E já no capítulo 10, a conquista do território do sul. Eles passam o Jordão, começam a tomar as cidades, primeiro Jericó, depois a cidade de Ai, e agora continuam avançando para poder ter território para todas as tribos. Ninguém pode ficar sem terra. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 9, você vai ter tratado entre Israel e os Gabaonitas. No capítulo 9, no versículo 1 e 2, você vai ter: ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam aquém do Jordão, na montanha, nas baixadas, e em toda a costa do grande mar diante do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, 6 povos, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Fizeram uma coalizão. E dentro disso, um povo que também estava por ali, já que cada cidade representava um rei e um povo. Então, no versículo 3, nós temos que os habitantes de Gabaon ouviram falar dessas vitórias de Israel e passaram a usar de astúcia, mentiras, para enganar o povo. Se vestiram de roupas velhas, colocaram comidas velhas, foram até Josué e os notáveis. Aqui tem algo muito interessante, porque o texto vai ser bem claro, vai falar que esse acordo ele foi feito sem consultar os oráculos de Javé. Isso nós temos no versículo 14. Os homens tomaram então das provisões dele e não consultaram o oráculo de Javé. Josué fez com eles a paz e selou com eles uma aliança para que tivessem a vida salva. E os notáveis da comunidade prestaram-lhe juramento. Se toda a guerra e todo o empreendimento da Terra Santa, da tomada da terra, é por parte de Deus, não consultar Deus, um erro. Mas isso vai valer. E já no versículo 16, coloca que 3 dias depois, eles descobriram que os Gabaonitas não eram tão distantes e estavam apenas a 3 dias de caminhada. Então, você já tem duas coisas. Primeiro, que alguns fizeram coalizão contra Israel. Um deles não fez coalizão, usou de uma mentira para fazer um acordo com Israel. Já do versículo 19 até o 27, nós vamos ter como que uma punição para esses Gabaonitas que mentiram. O texto vai ser bem claro, colocando que, para não serem destruídos, eles vão ter que cortar madeira e tirar água, para servir tanto o povo quanto o templo. E aqui é bem fácil de ver. No versículo 21, os notáveis disseram: que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Já no versículo 23, agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser servos, como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Para a tenda, que até aquele momento era itinerante. Então eles sofrem essa punição, mas eles aceitam porque assim continuariam vivos. Mas com isso tudo tem o quê? O intercâmbio cultural e o intercâmbio religioso. E eles estavam o quê? Como que tornando a terra sem outras formas de religiosidade para não haver contaminação. E a partir disso aí nós já temos o capítulo 10, que vai falar sobre a conquista do sul. Aqui nós começamos assim, entre os versículos 1 e 5, os 5 reis que se coligaram antes, agora atacam os Gabaonitas, que são aliados de Israel. Do versículo 1 a 4, do capítulo 10, nós temos os 5 reis que vão atacar os Gabaonitas. Já no versículo 5, nós temos que os reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram
eles e todos o seu exército, a saber, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, e sitiaram Gabaon e atacaram. No versículo 6, os homens de Gabaon mandaram a dizer a Josué: não retires tua ajuda dos teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer. Ou seja, os reinos que eram próximos e quase que amigos se vingam daquele que os traiu, fazendo acordo com aquele que estava para tomar as terras. E no versículo 8, Yahvé disse a Josué: não os temas, eu os entregarei nas tuas mãos e nenhum dentre eles te resistirá. No versículo 9, Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Quilgal. Já no versículo 10, nós temos uma mudança. Não serão os guerreiros quem farão a guerra, mas o socorro vai vir do céu, através de uma chuva de granizo. E Yahvé os desbaratou na presença de Israel e infligiu-lhes em Gabaon grande derrota. Perseguiu-os até o caminho da subida de Bet-Horon e os derrotou até Azeca e até Maceda. Ora, enquanto fugiram diante de Israel da descida de Bet-Horon, Yahvé lançou sobre eles do céu enormes pedras, até Azeque, e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos israelitas. E aqui reforça-se que a iniciativa é de Deus. Quando Israel fez a coalizão com Gabaon, eles não consultaram Deus. Mas Deus assumiu aquilo que o povo fez e deu continuidade à tomada da terra. Mesmo os gabaonitas estando protegidos dentro da terra que vai ser deles. Aí a gente percebe que existe já uma miscigenação. Quer dizer, é o povo de Deus que vai estar ali, mas você já tem a família de Raabe e agora os gabaonitas, que aqui vai falar que são numerosos. Então o que acontece? Você tem uma mescla. No meio do povo já existem outros povos que cultuam outros deuses, outras divindades. E aí, dos versículos 16 até os 27, os 5 reis que foram contra para atacar Gabaon, eles são perseguidos e são presos numa caverna, lá em Maceda. E põem uma pedra, soldados, e estão dominados. Já dos versículos 28 até o 39, vai falar reino por reino daqueles que serão numa sucessão atacados e todos eles colocados em anátema, ou seja, todos os bens que estão vão ser todos eles não utilizados pelo povo. Os animais serão mortos, os bens serão dissipados e assim por diante. Então começa assim: no mesmo dia Josué tomou Maceda e colocou tudo em anátema. Já no versículo 29, passou então de Maceda a Lebna e atacou e colocou em anátema. No versículo 31, Josué, com todo o povo de Israel, passou de Lebna a Laques, a sitiou e atacou, e não sobrou um ser vivo. No 34, Josué, com todo Israel, passou de Laques a Eglon, sitiaram e atacaram, tudo em anátema. No versículo 36, de Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebron, e atacou, sitiou e colocou tudo em anátema. Depois, no 38, de Hebron, eles foram para Tabir, e a atacou. Divide em duas partes. Primeiro, os reis, depois os seus reinos, porque eles saíram dos seus reinos para atacar Gabaon. E Josué foi até Gabaon para poder socorrer um aliado. Aqui nós percebemos que gradativamente o povo vai tomando a terra. Agora, um pouco mais ao sul, já foi Jericó, já foi Ai, agora mais 5 reinos que são tomados. Um sexto, ele é feito com uma aliança do qual não será atacado. E assim coloca-se como que a tomada das terras do sul, aonde ficarão algumas tribos. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a palavra de Deus. Paz e bem!